Olá, gente. Uma boa tarde a todos. Para hoje a gente vai ter um dever de geografia e outro dever de história. Ambos os deveres serão complementares e serão na sequência um do outro lá no nosso livro interdisciplinar, tá bom? Você vai lá na página 9, tá bom? E aí eu quero que você tenha essa compreensão. A página 9 a gente vai aqui fazer uma análise dessa figura. E como a gente vai analisar alguns aspectos geográficos e culturais do Brasil nessa imagem, então essa imagem, a atividade que compreende essa imagem dessa página 9, a atividade que compreende essa página 9, a gente vai resolver como atividade de geografia. Logo em seguida a gente vai ter a página 10, claro, né? E a página 11. Página 10 e 11. 10 e 11 serão as atividades que correspondem à história, e elas são um pouco mais extensas, tá bom? Então aqui você vai registrar essa página como dever de geografia, 10 e 11 como dever de história. Vamos lá. O que você vai fazer aqui? Nessa atividade a gente vai fazer aqui nela um exercício de leitura de imagem. Você tem que observar a figura da página toda. Você vai ver aqui que é um desenho de uma mesa, né? Bem aqui tem um calendário marcando abril de 1500. E aqui ao centro vamos ter uma pintura, né? Porque isso aqui é uma representação de uma pintura dentro de uma pintura. E nessa pintura você vai ter aqui uma figura que tem vários elementos característicos do Brasil, como o futebol, aqui a camisa da seleção brasileira, e o futebol é o esporte mais forte hoje no Brasil, né? A presença da floresta, né, de matas em várias regiões do país estão presentes aqui nessa figura. A presença de praias, que é uma coisa muito presente também ao longo do litoral brasileiro todinho, né? Banhado pela água salgada, no caso do mar, né? E aqui em cima você vai ver a presença de longos campos, ó, campos de plantação, que também é algo muito característico do Brasil, porque o Brasil é um país que é um dos principais produtores de grãos do mundo, grãos como milho, feijão, soja, dentre outros, tá bom? E você vai ver essa representação também aqui em cima. Um dos objetivos da autora tá bom, dessa pintura foi não só representar nele aqui todas as características do Brasil, né, aqui, mas também mostrar, fazer uma relação aqui com essa data, que é 1500, o que significa isso? Abril de 1500 foi a data em que os portugueses chegaram ao Brasil, né, e tiveram aquele encontro com os povos indígenas aqui. Aquela é uma data muito importante, pois é a partir desse momento que o Brasil vai sofrer um processo de mudança cultural muito grande e que vai impactar no que hoje é o Brasil, nos nossos costumes, no nosso modo de produção, no nosso modo de comunicação, de fala, certo? Propriamente na nossa cultura, tá bom? E aí por isso que a autora faz essa relação aqui desses pontos característicos do Brasil com a data de 1500, a relação histórica de quando vai acontecer essas mudanças, certo? Quando não, porque também não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Mas é um dos principais marcos em que vai haver essa mesclagem de culturas, a chegada do europeu ao Brasil e a presença do indígena aqui no Brasil, né? E vai se mesclar ali vários costumes e muito daquilo que a gente já se apropriou, daquilo que a gente se manifesta, da forma com que a gente fala hoje, é devido a essa mistura, tá bom? Então, feita essa associação, essa leitura,
você também tem que fazer agora essa ligação aqui dessa parte dessa pintura aqui a uma coisa muito importante, que é essa daqui, ó, a bandeira brasileira. Você vai ver aqui que essa figura ela tem o formato de uma bandeira brasileira, como se fosse a metade da bandeira, mas aí no lugar das cores da bandeira do Brasil, ela colocou elementos da cultura ou elementos também propriamente geográficos que são muito fortes no Brasil, como aqui a área de floresta que representa a parte verde da bandeira, as praias que são muito extensas ao longo do litoral todinho brasileiro, como a parte amarela da bandeira do Brasil, o oceano, né, como a parte azul, e essa faixa bem aqui que simboliza inclusive o próprio carnaval também, que é muito comum o uso de faixas no carnaval, né, como a parte do centro aqui da bandeira que é ordem e progresso. Tá bom? Então há essa associação entre o tempo de mudanças, certo? Entre a formação das nossas características e a associação e a associação dessas características à bandeira, ao Brasil em si, tá bom? Feita essa interpretação, você vem aqui para as perguntas e responde. Pode responder no caderno ou pode responder aqui mesmo, tá bom? São respostas breves e são respostas pessoais de sua compreensão. Primeira questão. Observe a pintura que está sobre a mesa, no centro da obra de arte. Ela se parece com alguma outra imagem que você conhece? Qual, gente? Da agora eu mostrei para você com qual imagem ela se parece. Segunda questão. O que você observa nessa pintura? Descreva. Aí você vai tentar aqui, gente, observar nessa pintura o que você observa aqui que são elementos da nossa cultura, elementos do Brasil enquanto geografia, de presença de matas, de presença de campos, de presença de oceano, de praias, e você vai colocar essa descrição aqui do que você está observando. Terceira questão. Observe a data marcada no calendário de madeira que está sobre a mesa. Por que você acha que essa data foi escolhida pelo artista? Aqui, gente. Essa data que está se referindo aqui, ó. Por que o artista colocou essa data aqui, gente? O que eu falei para vocês, ela simboliza o quê? A chegada dos portugueses. E por que o artista colocou aí? Reflita um pouco sobre isso. Eu não vou dar resposta para vocês, eu quero que você pense sobre isso. Lembra que eu falei sobre mudanças, certo? Mesclagem de culturas, ok? Então, pensando nisso, você vai elaborar uma resposta. Terminou de responder? Registre essa atividade como atividade de geografia, tá? Depois nós vamos para a atividade de história. A atividade de história você vai fazer a leitura do texto e da imagem, tá bom? Depois vai responder também mais 3 perguntas, página 10 e 11. O tema continua sendo sobre a história do Brasil, tá bom? E a formação do povo brasileiro. Então você vai fazer a leitura do texto aqui, um encontro entre povos. Você já ouviu dizer que o povo brasileiro foi formado pela mistura de diferentes povos? Você concorda com essa afirmação? Por quê? Com você, só para você refletir, é só uma provocação, tá bom? Não é para você responder não. O território que hoje forma o Brasil nem sempre foi assim. Deixa eu só confirmar se está gravando aqui, gente, tá? Nem sempre foi assim. Para entender como esse território começou a se formar, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de alguns povos que contribuíram para a construção desse espaço que hoje chamamos de Brasil. Quando os colonizadores portugueses aqui chegaram em abril de 1500, diversos povos indígenas habitavam as terras que hoje chamamos de Brasil. O primeiro grupo indígena a fazer contato com os navegantes portugueses comandados por Pedro Álvares Cabral foi o Tupi. Esse foi o primeiro povo indígena que teve contato com ele, tá bom, gente? Com os europeus portugueses, que falava a língua tupi e vivia no litoral, onde hoje é o atual estado da Bahia. Local em que os navegantes desembarcaram em 1500. Aqui você tem uma representação desse momento histórico, tá? Desculpa, tô com uma coisa aqui no nariz.
Aqui você teve uma representação daquele momento histórico, né? A chegada aqui dos portugueses, e aqui você vê os povos indígenas mais agitados que eles nunca viram, homens brancos, né? Chegando em embarcações. Então, consequentemente, você fica agitado, você fica nervoso, você não sabe o que vai acontecer, é a primeira vez que você está vindo. Isso é uma reação natural do ser humano. Você ter medo ou ficar inseguro diante de uma coisa que você não conhece. Tá bom? E aqui os portugueses estão mais tranquilos, você percebe porque o objetivo das navegações naquela época eram encontrar novas terras para, com isso, encontrar novos recursos, fazer exploração de minerais, de recursos naturais, como temperos, açúcar, plantações, né? Realizar plantações também. Então, para eles era conveniente encontrar uma outra terra diferente que eles pudessem fazer essas extrações de recursos para assim ganhar dinheiro, porque o objetivo não era só extrair para consumir, era extrair para vender. E nessa época, em 1500, na Europa já era muito comum, era comum já o uso do dinheiro, o uso da moeda, certo? A compra de bens, a compra de recursos, a compra e venda de recursos, enquanto que para os povos indígenas eles só subsistiam. O que significa isso? É você existir, é você sobreviver a partir dos recursos naturais. Você os planta ou você os somente colhe conforme a sua necessidade. Você não vai extrair um grande volume e vender. Não, você vai extrair aquilo que você somente precisa. E isso acaba sendo bastante beneficente para a natureza, porque assim você extrai, né, e a natureza consegue repor a tempo, certo? E claro, não havia essa relação de comércio, de venda e de compra, tá bom? Vamos continuar o texto na outra página, gente. Aqui havia, deixa eu diminuir aqui, pronto. Havia inúmeras diferenças entre a cultura dos tupi e a dos portugueses. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionar com a natureza, por exemplo, eram bastante distintas. Além disso, aquilo que cada cultura considerava sagrado e o modo como se relacionava com esse tema também eram distintos. Os portugueses, em sua maioria católicos, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas acreditavam que plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de crer em vários deuses. Se você voltar aqui para a figura, gente, você vai ver aqui que esse aqui é um momento bem diferente. Por quê? Imagina você em uma situação que você chega num lugar totalmente diferente, ou que alguém chega até você de outro lugar totalmente diferente, e você não consegue se comunicar com ela de forma verbal, porque você não entende a mesma língua, vocês não falam a mesma língua. Como você vai se comunicar com essa pessoa, gente? Você vai fazer gestos, você vai tentar fazer desenhos, né? E essa vai ser a única forma de você tentar estabelecer alguma comunicação, já que você não consegue compreender a língua. Aí você pode pensar assim, né? Professor, como eu sei, como você sabe e como as pessoas sabem que isso aconteceu dessa maneira em 14 de abril, em abril de 1500? Primeiro, vocês já estudaram provavelmente sobre como se registra a história, né? Vocês viram os tipos de documentos, né, que a gente usa para registrar a história da humanidade. E uma das formas de registro é a escrita. Nesse período aqui, com a chegada da caravana dos portugueses no Brasil, junto desse grupo havia um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. Esse escrivão, ele era responsável por fazer todo o registro da viagem, registro de recursos, registro de mantimentos, e ele descrevia os acontecimentos. Também ele fazia ali seu relatório, né? Que hoje também é muito comum em empresas, em escolas, em qualquer órgão público é muito comum esse relatório e registro de informações. E como era um fato novo, ele descreveu, certo,
a chegada deles aqui ao Brasil, na época que não era chamado de Brasil, claro, né? E ainda até então, e encaminhou essa carta ao então, naquele período, rei de Portugal, né? Essa carta, ela existe até hoje, mas assim, é muito ruim eu mostrar para vocês aqui sem que vocês tenham ela em mão, então não vou abrir aqui no momento, né? E aquela carta é o principal registro histórico daquilo que aconteceu naquele momento. Aí você pode pensar, mas como que quem fez essa pintura, porque eu sei que é uma pintura, fez essa pintura? Como ela fez essa pintura? Partindo da sua imaginação e partindo da descrição da carta, partindo principalmente dos estudos históricos também. Então a pessoa imagina e fez uma representação. Isso aqui não foi exatamente como aconteceu, mas isso daqui é uma representação de provavelmente como poderia ter acontecido, né? Porque a gente não teve como bater uma foto da época, mas nós temos uma descrição do momento. Então assim, o autor aqui dessa figura, certo? Teve esse processo imagético. Imagético é quando a gente pensa, imagina alguma coisa, tá bom, gente? E com isso ela vai fazer uma representação, mas que não é fiel ao acontecimento, mas é uma representação imaginada daquilo que aconteceu a partir de alguma coisa. Nesse caso, a partir dos registros históricos e principalmente a partir da carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom, gente? Aí voltamos aqui às questões. Questão primeira. Enquanto os colonizadores portugueses usavam roupas como calças, camisas e botas, os indígenas tupi andavam nus. Alguns deles pintavam o corpo e usavam adereços de penas. Pensando no encontro desses dois povos, converse com os colegas sobre as seguintes questões. Como você imagina que os colonizadores reagiram ao ver os indígenas pela primeira vez? E os indígenas? Em sua opinião, qual foi a reação deles ao encontrar os portugueses? Explicando a pergunta, gente, é para você responder aqui primeiro. Como você imagina que os portugueses reagiram quando viram os indígenas? Ponto. Aí você vai... a sua resposta seria no sentido de responder isso, né? Como você imagina. Essa não é a resposta. Tô só resumindo a pergunta. Você primeiro escreveria aqui como os portugueses reagiram ao encontro com os indígenas, e depois, logo em seguida, você daria um ponto e escreveria. Não é essa a resposta, estou resumindo a pergunta, tá bom? Logo em seguida você responderia como os indígenas reagiram à presença dos europeus. É só você inverter a lógica, tá bom? Aí você faria uma resposta aqui um pouquinho mais elaborada, por isso que tem mais linhas aqui para você escrever, tá, gente? Os indígenas e os portugueses não falavam a mesma língua, certo? Letra B aqui. Como você acha que eles conseguiram se comunicar, gente? Se você não fala... Imagina você chegando em outro país, não sabe como falar com as pessoas. Como você vai se comportar para tentar se comunicar com ela, para pegar alguma informação, ou para você chegar em algum ambiente? Como é que você vai tentar se comunicar com ela? Imagina. Aí você vai escrever aqui. E por fim, observe a pintura da página anterior. No caso está escrito ao lado, mas é anterior, tá bom? E releia a legenda. Em seu entendimento, por que a legenda informa que o artista representou o encontro entre os indígenas e os portugueses, de acordo com sua imaginação? Aí, você vai voltar, desculpa, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Você vai voltar lá na imagem, aqui, e você vai imaginar, tá bom? Por que que a autora, no caso, que foi quem pintou aqui, o autor pintou aqui, que fez a pintura, né? Ele fez a representação aqui da chegada dos portugueses a partir da imaginação. Por que que ele representou isso, esse momento, a partir da imaginação dele? Agora há pouco eu falei para vocês, se a gente não conhece
não tem um registro a partir de uma foto, mas faz uma pintura daquele momento, você imagina a partir de alguma referência histórica. Nesse caso, a referência que nós tínhamos, né, nós temos até então, além de outros estudos, mas a principal referência, o principal registro histórico daquele momento é a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o que fez a autora conseguir imaginar aquela situação foi os registros históricos e principalmente a carta de Pero Vaz de Caminha. Tá bom? Você vai colocar na sua resposta aqui, eu até dei a resposta para você já, mas você vai colocar com o seu entendimento e as suas palavras, tá bom? É só isso. Lembrando novamente, página 9, dever de geografia, página 10 e 11, dever de história, tá? Boa tarde, gente. Façam seu dever com calma e registre lá no aplicativo quem está conseguindo usar o aplicativo.